Vamos lá, bom dia a todos. Vamos dar mais uma vez início à nossa aula de vigas hiperestáticas, um exercício determinando os seus esforços através da equação dos três momentos. Então, o exemplo de hoje, a gente tem essa viga com um carregamento bastante diferenciado. Ela só tem dois vãos. Isso implica em que teremos apenas uma aplicação. Até porque a gente já viu que a determinação da aplicação da quantidade de vezes que nós vamos utilizar a equação dos três momentos é o número de vãos menos 1. Como a gente tem apenas dois vãos, basta só uma aplicação da minha equação dos três momentos. E aqui em cima a gente tem a apresentação da nossa equação, tá? Essa equação aqui ela é única, a única coisa que vai variando conforme a aplicação são esses índices aqui que diz respeito ao nosso N. E para a nossa aplicação, primeira aplicação, a gente sempre coloca o N igual a 1. Então, com isso, a gente tem identificado os nossos elementos da equação, onde o Ln é L1, Xn menos 1 é o X0, 2 mais L1, e assim por diante. Bastando substituir na minha equação, onde tem N o valor 1, porque é a nossa primeira aplicação. E para esta viga, a nossa única aplicação. E bastando fazer a aplicação dessa equação uma vez, a gente consegue determinar os esforços que irão atuar sobre essa minha viga. Então aqui a gente tem a nossa viga com o nosso carregamento apresentado, e uma diferença do que a gente tinha visto agora é que existem balanços nas duas extremidades, tanto na minha extremidade esquerda quanto na minha extremidade direita. E estes balanços implicam em que o momento em x0 e o momento em x2, que nos exercícios anteriores dava 0, neste caso aqui será diferente de 0. Porque esses balanços, ao analisar o momento na minha seção 0, por exemplo, ao olhar para a minha esquerda, eu tenho um carregamento que irá provocar um momento no apoio 0. A mesma coisa ocorrerá com o meu apoio 2. Por existir um balanço na minha extremidade direita, também provocará um momento neste apoio 2 aqui. Então, o x0 e o x2, eles não entrarão, neste caso, com o valor de momento 0. A gente chama uma imagem para ilustrar como determinar o momento neste meu apoio 0, tá? Então, eu tenho a minha seção e vou olhar para a minha esquerda. Minha seção 0. A minha convenção diz que o momento provocado pelas cargas que estão à esquerda da minha seção, conforme aqui ilustrado, será positivo se a tendência de giro que esse carregamento irá provocar em termos de momento, se a tendência de giro for horário, será positivo. O contrário disso será negativo. E a gente vê que está provocando um momento negativo, cujo momento é o valor da minha carga distribuída vezes o comprimento, onde essa carga minha está distribuída, que aí eu transformo a carga distribuída numa carga equivalente concentrada, e multiplico pela distância, uma vez que essa carga equivalente estará aplicada aqui no meio desse trecho. E a distância até o apoio considerado é 1. Então, o meu momento no apoio 0 é menos 4,5 vezes 2 vezes 1, chegando a um valor de menos 9 kN/m. Da mesma forma, a gente também determina o momento no apoio 2, ou seja, o nosso x2.
Olhando agora para minhas cargas que estão à direita da minha seção, eu consigo determinar esse momento. Bastando para isso multiplicar esta minha carga distribuída pelo comprimento dela, que é 12 metros, aí transformo ela numa carga concentrada e multiplico pela distância. Menos 4,5 vezes 2 menos 1. Uma vez que a tendência de giro aqui é horário, tá? Se é horário, é contrário do que a gente tem como positivo. Então, este momento aqui provocado por essa carga distribuída no balanço, em relação ao meu apoio 2, ela é negativa, de também menos 9 kN. Vamos dar continuidade. Com isso, a gente vai para a primeira fase aí, que é determinar os nossos fatores de carga, tanto para o vão 1 como para o vão 2. No meu vão 1, que vai do apoio 0 até o apoio 1, apenas o carregamento neste vão é que está aqui representado, eu tenho dois tipos de carga. Uma carga distribuída num determinado trecho e uma carga concentrada em um ponto desse vão, aqui de 13 kN. Para o vão 2, eu também tenho uma carga distribuída apenas num pequeno trecho desse vão e uma carga também concentrada. Então, para o meu vão 1, já que eu tenho dois tipos de carregamento, eu vou calcular dois fatores de carga. Um referente à minha carga distribuída e outro referente à minha carga concentrada. Então, a gente tem esta configuração de carregamento dentro do meu trecho L1, do meu vão L1. Trecho não, do meu vão L1. Então, se eu consultar a minha tabela que foi dada para vocês na nossa apostila, aí eu tenho aqui que, lá na minha tabela, para um carregamento distribuído em apenas um trecho do meu vão, e ele está aqui representado, que é a mesma coisa que a gente tem lá, eu vou ver quem é que eu tenho interesse, se é o Mi1 ou se é o Mi2. Para o vão 1, o meu interesse é o Mi2. A mesma coisa de interesse, tanto para a carga distribuída, como para a minha carga concentrada. Sempre vou determinar o Mi2 do vão 1. Então, esta minha equação, eu transporto lá para a minha apresentação, onde está sendo determinados os fatores de carga, está aqui ela colocada, e vou determinar este valor, substituindo os elementos que se apresentam na minha equação, com os valores correspondentes da minha viga, onde Q é minha carga distribuída de 7,5, S é o comprimento dentro deste vão, apenas o trecho onde ela está distribuída, que é de 3 metros, elevo ele ao quadrado, divido por 24 vezes L, onde L é o comprimento total do meu vão, que é de 6 metros. L, 6 metros. Tudo isso vai multiplicar 2 vezes L ao quadrado menos S2 ao quadrado. L, 6 e S, 3. Resolvendo esta equação, a gente chega a um valor de 29,53, que é o primeiro Mi2, que é o meu interesse, do meu vão 1. O primeiro porque eu tenho uma outra carga concentrada. Então, eu tenho que determinar o outro fator de carga para esta minha carga concentrada. O Mi2 do meu vão 1, quando se tem uma carga concentrada, a minha equação está aqui apresentada. P vezes A vezes B, onde P é o valor da minha carga concentrada, A é a distância do trecho que vai do meu apoio até essa carga do meu lado esquerdo, e B é a distância que vai da carga até o apoio do meu lado direito, que é 1,5. L é o comprimento do meu vão todo, que é 6 metros, e aplico na minha equaçãozinha aqui do fator de carga para este tipo de carregamento.
O 13 ele está aqui, tá, gente? É porque ele ficou por trás. Mas é 13 vezes A, que é 4,5, vezes B, que é 1,5, dividido por 6 vezes o comprimento do vão, que é 6. Que multiplica o somatório de A mais L, onde A aqui é 4,5 e L, comprimento total do vão, é 6. Resolvendo esta equação, eu chego a 25,59. Então, os fatores de carga para o vão 1 são 2. Após determiná-los, eu vou deixar eles aqui em espera para depois inserir esses valores lá na minha equação geral. Agora, determina-se, depois dos fatores de carga do vão 1, eu vou determinar o fator de carga do vão 2, que também tem 2 carregamentos distribuídos ao longo desse vão. Um trecho apenas com uma carga distribuída e em algum ponto dessa minha viga eu tenho uma carga concentrada. Se apresentando desta forma aqui, e se eu for lá na minha apostila, novamente, eu vou ver que para esta convenção aqui, olha, para este tipo de carregamento, o meu interesse é o μ1. Está aqui. Então, a minha equação é esta. E para a minha carga distribuída, o meu interesse também é o μ1. Então, eu utilizarei esta equação. Voltando para o que foi retirado em termos de equação lá da apostila, aí eu apresento ela aqui e faço os meus cálculos. Q é o valor da minha carga distribuída, S, o comprimento deste vão aqui ao quadrado, dividido por 24 vezes L, que multiplica L mais A ao quadrado. Então, eu insiro os meus valores na minha equação e determino o fator de carga para este carregamento. Tem-se que ter muito cuidado ao você pegar e saber exatamente lá na tabela, referente às equações que deve se utilizar para os fatores de carga, para você não se perder. Não se perder é você não adotar o μ1 ou o μ2. Tem que saber exatamente qual que você tem que adotar. Não pode ser de forma aleatória. Por isso que essas identificações sempre é μ1 e μ2. Porque dependendo do apoio que você está com interesse, essa equação ela muda. Então tem que ter cuidado na captura dessa tabela para você inserir na resolução do seu problema. E para a minha carga concentrada, o meu interesse é o μ1, também tabelado, eu tenho esta equação aqui apresentada. Insiro os valores corretamente, 15 vezes A, que é 2, e B é 2, dividido por 6 vezes L, onde L é o comprimento total do meu vão, que multiplica 2 mais 4, ou seja, B mais L. Resolvendo isso aqui, chega a 15. Então, para o segundo vão, por ter 2 carregamentos distintos, eu preciso calcular também 2 fatores de cargas distintos. Então, e agora a gente monta a nossa equação geral, porque todos os meus valores, todos os meus elementos que compõem essa minha equação geral, eles já foram identificados. O L1 é 6, o X0 e o X2, a gente viu que são momentos que estão ocorrendo nesses apoios e que foram determinados, que foi menos 9, tá? Tanto para o X2 como para o X0. Tanto para o X0 como para o X2, estão aqui colocados. E os meus L's é o comprimento do meu vão, basta do meu vão, dos meus vãos, no caso, porque eu tenho 2 vãos, o L1 e o L2. Basta colocar aqui dentro da equação. Para esta segunda parte da minha equação geral, eu tenho o meu μ2 referente ao vão 1 e tenho o μ1 referente ao vão 2. A gente sabe que para o vão 1, houveram 2 fatores de carga, 29,53 e 25,59. E para o vão 2, também houve 2 fatores de cargas, o 11,25 e o 15. Somo todo mundo, tá? O que eu tiver de μ, dependendo da quantidade de carregamentos, que são os fatores de carga, eu vou calcular quantas vezes
for necessário. E depois eu somo todo mundo na minha equação. Resolvendo esta minha equação, eu cheguei a um valor de momento negativo x1, que ocorre no meu x1, um momento negativo de menos 19,91. Então, com este momento identificado, aí agora eu vou poder separar a minha viga em duas partes. Uma do meu lado esquerdo e a outra do meu lado direito. Percebam aqui que a minha viga está totalmente ilustrada aqui, inclusive com o meu balanço. Eu não me restringo ao fazer esta representação, ao dividir esta minha viga, eliminar ou deixar de computar este meu valor aqui, este meu valor de balanço, tá? Este valor de carregamento que está ocorrendo aqui no meu balanço. E no meu apoio 1, eu represento este momento aqui através de uma força-momento aqui, olha, já indicando que isso é negativo, então ele já está com o sentido correto, e aqui em cima eu não preciso mais levar o meu sinal negativo, porque ele já está aqui posicionado de forma correta. A mesma coisa eu fiz em relação a minha segunda parte da viga, que eu desmembrei ela. Eu desmembrei ela em duas partes. Então, a segunda parte que foi desmembrada, eu também coloco todo o carregamento que está atuando, todos os comprimentos, tanto dos vãos como do trecho em balanço, os meus carregamentos, e insiro também a identificação do momento que está ocorrendo neste meu apoio 1. Este momento ele ocorre tanto para a minha parte do lado direito, como para a minha parte da viga do lado esquerdo, tá? Como eu já posicionei ele de forma correta, até porque se eu pegar essa minha seção, só olhando para essa segunda parte, tá, da minha viga, e olhar para a minha esquerda, o momento será negativo se a tendência de giro for anti-horário. Então, eu já posiciono ele na forma correta, a ilustração da força-momento aqui, no sentido anti-horário, e o meu valor 19,91, que é o mesmo. Sempre vai ser o mesmo. Não tem como a gente ter dois momentos diferentes para um mesmo apoio. Vou pegar isoladamente cada vão e vou determinar agora as minhas reações de apoio. Então, nesta etapa da resolução do problema, eu consigo, ao ter isolado essas duas vigas, aliás, ao ter isolado essa viga em duas partes, então esta primeira parte aqui, nesta concepção, é uma viga isostática, então para resolver as reações, eu utilizo aquelas equações de equilíbrio da estática, aquelas três equações, que a gente já está mais do que cansado de escutar sobre essas três equações. Apliquei o momento em zero, calculei o momento que todas esse carregamento aqui provoca em relação ao meu apoio zero, igualei a zero. Com isso, eu consigo determinar o meu R1. Uma vez que ao aplicar momento aqui em zero, esta minha reação R0 não provoca momento. Logo, ela não vai aparecer na resolução dessa minha equação. Então, meu R1 ficou 17,19, e agora, aplicando o somatório das forças verticais igual a zero, eu consigo determinar o meu R0, que foi de 27,31. Fazendo a mesma metodologia para o meu vão 2, que também se trata, analisando ela isoladamente, de uma viga isostática, também aplica as minhas equações de equilíbrio e consigo determinar as minhas reações de apoio. O R2 de 25,02 e o R1 de 13,98. Com isso, eu consigo, para toda a minha viga, a viga completa, hiperestática, saber as reações nestes apoios, tanto no R0, como no R1, como no R2. Lembrando e reforçando, salientando, chamando a atenção, que o R1, eu tenho duas reações para o R1. No que eu fiz essa divisão dessa minha viga em duas partes,
Para a primeira parte, eu encontrei uma reação R1, para a segunda parte, eu também encontrei uma reação R1. E essas reações estão acontecendo no mesmo apoio. Então, elas têm que ser somadas. O meu R1, eu somei 17,19, que foi esse primeiro valor que eu encontrei, e 13,98, que foi esse segundo valor que eu encontrei para a minha reação R1. Somando, deu 31,17. O R0 e o R2, ele só aparece uma vez, até porque ele não é comum a essas duas partes. O R0 pertence à minha parte do lado esquerdo e o R2 pertence à parte da minha viga que está do meu lado direito. Então, eles entram com os valores normalmente que foram determinados. 27,31 para o R0 e 25,02 para o meu R2. Beleza. Então, vamos dar continuidade. Então, aqui agora eu tenho a minha viga inicialmente dada e com todos os carregamentos atuando sobre essa minha viga. O comprimento de cada trecho também estão identificados e agora com as minhas reações colocadas, tá? Essas reações eu tirei daqui, ó, 27, 31 e 25. Eu não vou ler as casas decimais porque senão não vou lembrar lá. 27, 31, 31 e 25,02. Então, aquelas reações agora estão aqui colocadas. Porque para a determinação do meu esforço, qualquer que seja ele, eu tenho que conhecer essas reações. Então, agora é estabilidade pura. Vou calcular o esforço cortante em todas as minhas seções chaves, que elas estão nomeadas. Aqui o apoio 0, apoio 1 e o apoio 2, eu não preciso mais nomear, porque no próprio método ele já identifica o nome desses apoios. No entanto, as outras seções chaves, na aplicação do método, eu não precisava nomear. Mas aqui, para determinar o meu esforço e para saber onde eu estou calculando o esforço, eu preciso identificar essa seção. Eu saí nomeando as demais seções chaves, ou seja, as seções que eu tenho obrigatoriedade de determinar o seu esforço, através de letras. Comecei com A, B, C, D e E. As outras seções, que também são seções chaves, já estão devidamente identificadas. Vou calcular o meu esforço cortante. Tenho a convenção aqui dos sinais a ser adotado. Na seção que eu estou analisando, provocará esforço cortante positivo se eu estiver olhando para a minha esquerda, essas forças verticais, que é quem provoca o meu esforço cortante, estiver apontado para cima. Se eu for analisar o esforço cortante na minha seção e olhar para a minha direita, porque eu posso olhar tanto para a esquerda como para a direita, fica a meu critério, e pelo que eu achar mais fácil, será positivo se essas forças estiverem apontando para baixo. O sentido para baixo. Vou começar com a minha primeira seção, seção A. Então, vou calcular o meu esforço cortante em A, que eu vou chamar de VA. Preciso criar as seções auxiliares em A, aquelas antes e depois? Não, porque não existe nessa seção nenhuma carga vertical aplicada diretamente sobre ela. Existe o início de uma carga distribuída, mas vertical aplicada aí sobre ela não tem. Então, não preciso criar as seções auxiliares. Eu vou direto para o meu VA. E o meu VA, eu posso me posicionar nessa seção e olhar para a minha esquerda. Se eu olhar para a minha esquerda, não tem carga nenhuma. Então, o meu esforço aqui é 0. Mas a gente sabe que se eu também posso determinar o esforço se eu olhar para as minhas cargas que estão à direita. Só que se eu for olhar todo o carregamento que está à direita, é um catatal de cargas aqui, que eu tenho que fazer esse somatório para saber o esforço aqui, que é muito trabalho que eu vou depender desnecessariamente. Até porque eu me fixei na seção, olhei para a esquerda, é 0, coloquei 0. Você pode até fazer também olhando para a sua direita para ver se dá 0. E tem que dar 0. Pode não dar um 0 exato, fechado,
mas pode dar algo bem próximo de zero, por conta de aproximações ao serem determinadas essas minhas reações. Eu tenho aproximação na aplicação do método, eu tenho aplicação na aproximação ao fazer arredondamento dos meus resultados, e isso aí pode ocasionar um valor diferente ou bem pouco diferente do zero, mas vai dar bem próximo disso. E até uma forma de você também saber se essas suas reações estão determinadas corretamente. Saindo da seção A, aí eu caminho sobre a minha viga e cheguei na minha próxima seção-chave, que foi zero. Só que em zero eu tenho uma carga aqui, olha, que é uma reação, uma carga vertical aplicada em zero, de 27,31. Então, aí sim, obrigatoriamente, eu tenho que calcular, que criar duas seções auxiliares. Uma imediatamente antes de zero, outra imediatamente depois de zero. A imediatamente antes está aqui, calculo, olhando para a minha esquerda, cargas verticais que estão à esquerda dessa seção. Eu só tenho essa carga distribuída que transformo ela num equivalente, que é 4,5 vezes 2, e ela está para baixo, ou seja, diferente, contrário do que eu arbitrei como positivo à esquerda. Se ela está para baixo, então o contrário disso é negativo. Quando eu chego na seção depois de zero, eu pego o valor do esforço anterior, que foi 9, e a influência que teve em termos de carregamento que provou esforço ao sair de uma seção e ir para outra. Então, eu saí uma imediatamente antes, fui para uma imediatamente depois. E teve, sim, esta minha carga aqui de 27,31 para cima, ao me posicionar na seção aqui depois, olhando, tem essa para cima, 27,31 positivo. Fiz este somatório 18,31. Professora Carlos, aí não dá 9 negativo nessa multiplicação? Como é? O V0A aí não dá 9 negativo? É, 9 negativo, exatamente. Meio ponto para você. Roberto já tem meio ponto. E agora é Carlos. Agora, Carlos tirou da boca agora, viu? Ela vai roubar meu meio ponto, não, Roberto. Eu estava analisando isso aqui agora, nesse momento. Mas tá bom, vai lá. Este valor aqui é negativo, tá, gente? Este valor aqui é menos 9 e aqui menos 9. Deixa eu só ver esse cálculo aqui para ver se dá este valor mesmo de 18,31, mas eu acho que dá. Menos 9 mais 27,31. Dá, 18,31. Então só está errado aqui isso aqui, tá? É menos 9, são valores negativos. Mais alguma dúvida? Vamos continuar. Saio da minha seção 0 e vou para a minha seção seguinte. Minha seção-chave seguinte é B. B, não existe carga concentrada em B. Carga vertical concentrada. Eu só estou olhando para os carregamentos de carga vertical, porque eu estou determinando o esforço cortando. Se não existe, então eu não preciso criar minhas seções auxiliares. Eu calculo diretamente o meu valor. Pego o valor do esforço da seção anterior, eu estou aqui nessa seção agora, peguei o valor da minha seção anterior, foi quanto? 18,31. E acrescento a este valor o que houve de influência saindo dessa seção e indo para esta daqui, que é uma carga distribuída. Num equivalente concentrada, ela é 7,5 vezes o trecho em que ela está distribuída, vezes 3. E o sentido para baixo. Então, este somatório aqui dá menos 4,19. Aliás, só em B, né, gente? Eu não criei seções auxiliares em B, desculpe, viu? Eu não recordo se eu disse se eu criei seções auxiliares. Mas é exatamente em B. Não precisou calcular a seção auxiliar. Saio de B e vou para minha próxima. Deixa eu tirar isso aqui. Então, eu saí de B e vou para C.
Aí sim, se eu tenho uma carga concentrada, vou criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. Se eu criei duas seções, depois saio para a seção 1, que também tem uma carga concentrada, então obrigatoriamente vou criar duas seções auxiliares. Oi. Por que o VB a gente não observa depois? O depois? Isso. Porque tem que ser nessa... Tá. É quem é que está falando? É Dilma. Pronto, Dilma. Porque você só cria as seções auxiliares, o antes e o depois, se naquela seção tiver uma carga concentrada. E em B, eu não tenho carga concentrada. Eu tenho o fim de uma carga distribuída, mas não existe uma carga concentrada ali aplicada em B. Porque na determinação do meu esforço cortante, quem provoca o esforço cortante numa viga são as cargas verticais, se minha viga estiver na horizontal, claro. Quem provoca são as cargas verticais. E em B, eu não tenho esta minha carga vertical. Então, não preciso criar essas duas seções auxiliares. Isto só é feito quando eu estou numa seção que tem uma carga concentrada. Se você prestar atenção aqui, olha, em A não tem carga concentrada. Então, não preciso calcular as seções auxiliares. Não preciso criar as seções auxiliares. Em C, eu precisei criar o antes e o depois, porque existe, ou em C não, em 0, porque existe uma carga concentrada em 0. Em B, eu não vou precisar criar aquelas seções auxiliares. Em C, vou precisar criar seções auxiliares, porque tem uma carga concentrada. Em 1, vou precisar criar, porque tem uma carga concentrada. Em D, preciso criar. Em 2, preciso criar. E em E, eu não preciso criar, porque não tem carga concentrada. Então, dando prosseguimento, depois da seção 1, eu vou para a minha seção D. Tem carga concentrada, vou calcular o antes e o depois nas minhas seções auxiliares. Na seção 2 também existe uma carga concentrada, então obrigatoriamente eu vou criar o antes e o depois. Determino o esforço nessas duas seções e em E é direto. Tá? Não crio as seções auxiliares. Com isto, eu identifiquei meu esforço cortante em todas as minhas seções chaves. Como a gente vem reforçando e sempre alertando, eu tenho que determinar o esforço nessas seções chaves, porque ao traçar o meu diagrama, se eu não determinar o esforço nessas seções, o diagrama vai estar errado. Porque este diagrama é um espelho em termos de esforço que mostra tudo o que está acontecendo na minha viga. Depois que eu tenho o diagrama, em qualquer seção ali, eu consigo identificar, só olhando o meu diagrama, sem precisar calcular, qual é. Se eu conseguisse caneta. Então, aqui não é C, aqui é E. Tá? É bom porque eu faço a correção depois. Aline, meio ponto. Professor, me tira uma dúvida. Todo final de carga distribuída, que ela não se encontra em um apoio, ela é colocada como seção-chave no final dela? Isso, início e fim de carga distribuída é uma seção-chave. Início e fim. Nesta minha carga distribuída aqui, o início dela é no apoio 0 e o final é nessa seção B. São seções chaves. Aqui já estava identificado por conta do apoio. E aqui, como não estava identificado, eu nomeei como B. No caso, professor, existe carga distribuída que não pegue nem o apoio 0 e nem o apoio 1, que ela fique no centro desse vão? No centro, existe sim, pode acontecer perfeitamente. E o início e o fim são seções chaves. Aí eu teria que, vamos supor que fosse um exemplo, fosse só o apoio 0 e o apoio 1. Aí tivesse uma carga distribuída, essa mesma carga fosse no centro. Sim, sem ir até esses apoios. Aí eu criaria seção 0, seção A, seção B e seção 1. Isso, exatamente assim. Eu entendi perfeitamente o que você está dizendo, dessa maneira. Calculado o esforço,
em todas as minhas seções chaves, eu vou partir para onde? Para o meu diagrama, o desenho do meu diagrama, tá? Então, depois, basta eu unir estes meus valores com linhas retas. E a gente sempre chama atenção para, se existir naquele trecho uma carga distribuída, esta minha reta estará inclinada. Inclinada, no caso, o carregamento está para baixo, a inclinação dela é para baixo. Nesse trecho aqui, existe carga distribuída. Então, ao unir esses pontos, eu vou unir com a reta e vai estar no sentido de inclinação para baixo, descendo a ladeira. Nesse trecho aqui, olha, não existiu carga distribuída, então teve uma reta aqui horizontal. Nesse outro trecho aqui, também não. Aqui também não. Chegou nesse trecho aqui, tem uma carga distribuída. Olha o meu diagrama, uma reta inclinada ladeira abaixo, porque a carga está para baixo. A mesma coisa nesse outro trecho. Então, isto também serve como um lembrete para vocês, ao estarem desenhando o meu diagrama, perceber se eu estou fazendo ele de forma errada ou não, tá? Então, isso é bom porque você, de alguma forma, consegue perceber se está errando em alguma coisa no traçado do diagrama. Pronto. Os valores, no diagrama do esforço cortante, os valores são marcados acima desse eixo longitudinal que representa a minha viga, e os valores negativos estão marcados abaixo. Já coloquei, Diego. Professor, esse... E na aula passada, a gente já chamou a atenção que, quando o meu esforço cortante é zero, em alguma seção, em algum ponto da minha viga, naquele momento está ocorrendo o meu momento fletor máximo. Se a gente observar o nosso gráfico aqui, todo ele, o meu esforço cortante só vai ser zero aqui neste ponto. Então, é exatamente aqui nesta seção, que eu não sei ainda aonde ela está situada, eu só sei que é aqui. Se eu olhar, se o meu gráfico estiver traçado em escala, basta que eu venha com a régua aqui e meça essa distância, tá? Sem problema nenhum. Mas aqui a gente vai aprender o método analítico de como determinar esta minha distância aqui, o valor desse meu x. Se o meu diagrama estiver todo em escala, eu venho com a minha reguinha lá e vejo e sei qual é exatamente essa distância. Mas a gente vai fazer isso analiticamente, através de números, para identificar exatamente onde está ocorrendo o meu momento máximo positivo, que é onde o esforço cortante é o quê? Zero. O lado esquerdo para cima e o lado direito para baixo. Então, este movimento de corte, de deslizar uma seção sobre a outra, com parte da viga indo para cima e outra parte indo para baixo, isso aí é o que a gente chama de cisalhamento, de cortante. Uma seção querendo deslizar sobre a outra. Então, esse esforço é o que a gente chama de cortante. Deu para entender? Não deu, porque eu já sabia o que era cisalhamento. Aí quando eu vi uma relação com a outra, né? Eu disse, bom, vou só perguntar, saber se é a mesma coisa. É a mesma coisa. Respondeu, beleza. Então, tanto é que esforço cortante, você pode dizer esforço de cisalhamento, sem problema nenhum. Okay. É a mesma coisa, tá? Esforço cortante, cisalhamento, se trata da mesma coisa. Podemos continuar? Bom, então a gente parou aqui como identificar esse X se eu não for determinar ele graficamente. Ou seja, não tenho gráfico, eu não quero olhar para o gráfico, eu não quero medir lá no meu gráfico, porque não está em escala, mas eu quero identificar em que ponto está ocorrendo o meu momento máximo. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar agora o meu diagrama de esforço cortante. Aqui também está errado, tá? Foi copiado lá do outro e o erro, ele acabou se estendendo e se acumulando aí, se repetindo. Então, veja bem, eu tenho o momento em que ela está, e o momento em que esta viga tem um esforço cortante zero, eu chamei atenção aí só para esse trecho, porque esse trecho aí é o vão 1, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou representar
esta parte aqui, que eu tenho um triângulo maior e um triângulo menor, triângulo maior e triângulo menor, e vou fazer semelhança de triângulos, porque aí com isso eu consigo determinar quem é esse valor de x aqui, que é o que me interessa. Quer saber exatamente onde está ocorrendo o momento máximo. Se eu sei exatamente onde está ocorrendo o momento máximo, este comprimento é onde ela está situada, então eu também vou conseguir calcular qual é o valor desse meu momento máximo. Então, faço o seguinte, olha, semelhança de triângulos, tá? Eu tenho 18,31, isso aqui, este lado está para esse, ok? Assim como 4,19 está para esse lado aqui. E este lado aqui, isso aqui está errado. Deixa eu ajeitar logo aqui, antes que alguém aponte e queira ganhar ponto com isso. Este lado aqui representa este trecho aqui, ok? Então, este 18,31, este lado do meu triângulo, está para esse lado. Assim como este daqui está para esse lado. E esse lado é quem? Isso aqui é posto aqui, tá, gente? 3 menos x. 3 menos x. Por quê? Porque o comprimento que eu tenho daqui até aqui, que é onde tem esses dois triângulos, isso aqui são 3 metros. Beleza? Então, eu fiz só semelhança de triângulo. 18,31 está para x e 4,19 está para este ladozinho aqui, que é 3 menos x. Resolvendo esta igualdade, eu consigo chegar a um valor de x de 2,44. Ou seja, essa distância onde está ocorrendo o meu esforço cortante 0 está a 2,44 deste ponto aqui. E quem é esse ponto? O apoio 1. Alguma dúvida? Poderia repetir novamente, professor? Posso sim. O que eu estou querendo determinar é este comprimento x, que já está aqui colocado, já está aqui posto, que é 2,44. Mas eu quero saber como eu cheguei até ele. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei, olha, preste atenção nesse pontozinho aí, nesse laserzinho, que ele vai desenhar esse triângulo que está aqui representado, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui, para a gente não ficar com dúvida de tanto garrancho aqui em cima, e a gente poder fazer isso normalmente. Só um momento, tá? Pronto, então aqui, olha, presta atenção no ponteirozinho aí, no laser, tá? Olha esse triângulo aqui, ó. Tá vendo ele? Que eu acabei de desenhar? Na verdade, eu acabei de cobrir, né? Porque ele já está desenhado. Aí eu representei ele aqui embaixo, ok? Ok. O comprimento que vai daqui até aqui é 3. Esqueça isso. Epa. Gente, isso aqui tem que ser assim, sabe? Um pouco mais demorado, porque a gente está tentando fazer a informação chegar para que não fique dúvida. Esse comprimento daqui até outro ponto são 3 metros, tá? Esse comprimento que vai daqui até onde o esforço cortante é 0, olha, tá vendo que ele está sendo 0 aqui? Então, este comprimento aqui eu chamo de x, que é que eu estou querendo determinar. Eu posso determinar essa distância aqui, através dessa figura aqui, fazendo o que a gente chama de semelhança de triângulos. Ou seja, este lado, 18,31, está para x, assim como 4,19 está para este lado aqui. E que lado é esse? Se o comprimento todo é 3 e esse pedaço é x, esse pedacinho aqui é 3 menos x. Então, eu fiz essa igualdade e agora vou resolver.
18,31 vezes 3 dá 54,93. 18,31 vezes menos x dá menos 18x, é igual. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso é o que a gente chama de semelhança de triângulo. Cheguei nessa minha equação e consigo encontrar o valor de x, que foi 12,44, que era o que eu queria fazer, confirmar que este valor, que eu não medi em escala, confirmar ele, se este valor é realmente 12,44. Continuando. Vou agora calcular o meu momento fletor, o meu esforço momento fletor, nas minhas seções chaves. A convenção de sinal é essa daqui, o momento fletor para valores positivos e aqui para valores negativos, dependendo do lado que eu estou olhando da minha seção. Isso é o que eu convenciono de sinais do esforço de momento fletor em relação à minha seção. Então, eu saio calculando para todas as minhas seções os meus momentos fletores, tá? Estão aqui determinados, até chegar no último ponto. Calculando estes momentos, vou partir para o meu traçado. Traçar o diagrama de momento fletor. Aí veja bem, após o traçado, que a gente sabe quando tem carga distribuída, une os dois pontos por uma linha tracejada, no meio daquele vão, traça uma reta, a partir da linha tracejada, que a gente chama linha de fechamento também, eu desço QL2 sobre 8. Eu fiz isso para todos os pontos onde existe minha carga distribuída. Então, eu tenho 3 pontos, uno por uma parábola. Tenho 3 pontos, uno por uma parábola. Aqui eu não tenho carga distribuída, então vou unindo com retas. E aqui 3 pontos, parábola, 3 pontos, parábola. Está aqui o meu diagrama, todo desenhado, traçado, desculpe. O meu diagrama todo traçado e achoiado, identificando que os meus momentos fletores estão negativos, estão colocados acima, e os positivos abaixo, conforme aqui está a simbologia do meu diagrama de momento fletor. Então, eu sei, pessoal, que aquele meu momento máximo positivo, que o meu momento máximo positivo, ele ocorreu exatamente aonde? Nessa distância aqui, ó, a 2,44 deste meu apoio aqui, que é o meu apoio 1. Então, ele está a 2,44. Então, eu descendo, este comprimento aqui é exatamente o meu momento máximo. E como é que eu cheguei a este momento máximo? Aí eu faço o seguinte. Aí eu volto para a minha viga, olha, está aqui ela, e 2,44 está aqui, tá? 2,44. Eu sei que o momento máximo positivo está acontecendo exatamente nessa seção. Eu vou chamar essa seção aqui de M. M de momento, M de máximo. Então, meu momento máximo positivo está acontecendo aqui. E vou determinar o momento, o esforço, o momento aqui nesta minha seção. O meu momento na minha seção M, que por sinal é o máximo. Como é que eu vou fazer? Vou olhar para todas as cargas que estão aonde? À minha esquerda. Porque eu posso determinar o esforço olhando para as cargas que estão à esquerda ou as cargas que estão à direita. Então, olhando para as minhas cargas que estão à esquerda, eu tenho essa daqui, que é uma carga concentrada, carga distribuída, transformo ela em carga concentrada, menos 4,5, vezes o comprimento do vão em que ela está distribuída, vezes 2, e agora vezes a distância dessa carga concentrada equivalente até a seção considerada, que é quanto? 1 mais 2,44, ou seja, vezes 3,44. Continuando, cheguei aqui nessa minha seção 0, que tem uma força para cima de 27,31, que provoca momento em relação a essa minha seção M. De quanto? Positivo.
Até porque a tendência de giro, olha, está no sentido horário. A minha esquerda, sentido horário, é positivo, que é mais 27,31 vezes a distância. A distância é quanto? 2,44. Aí agora tem este trecho aqui, olha, somente esse trecho que provoca momento nessa minha seção. Qual é a carga concentrada equivalente desse trecho? E a tendência de giro dela é anti-horário, então é negativo. Aí eu boto aqui 7,5 e o trecho é quanto? 2,44 vezes 2,44. Isso eu transformei esta carga distribuída desse trecho numa carga concentrada equivalente. Basta agora multiplicar pela distância até a seção considerada. A distância é quanto? 2,44 dividido por 2, que é 1,22. 22. Exatamente. E cheguei na minha seção. Então, ao fazer essas contas aqui, que eu vou fazer aqui, a gente vai ver qual é o valor desse momento máximo. Menos 4,5. Deixa eu botar aqui o óculos, tá? Só um momento que eu perdi o óculos. Achei. Menos 4,5. Vocês podem, inclusive, fazer aí com vocês, na calculadora de vocês. Vezes 2, vezes 3,44. Mais 27,31, vezes 2,44. Menos 7,5, vezes 2,44, vezes 1,22. Deu 13,35 kN/m. Confirme aí, por favor. Então, este meu momento máximo positivo é de 3,35 kN/m. Vamos ver se o valor encontrado lá está correto. 13,35 kN/m. Beleza. Então, se a gente olhar para essa viga através desse diagrama, aí a gente vai ver que existe momentos ocorrendo. Puxa vida, só um momento que desconectou aqui. A gente vai ver que existem momentos, né, máximos negativos e em algum ponto existe um momento máximo positivo. Quando eu digo máximo, é o maior de todos negativo, o maior de todos positivo. O maior de todos positivos aconteceu aqui a 2,44 do apoio 1. E que valor é esse? No meu traçado de diagrama, eu não tinha como especificar exatamente este valor aqui, porque isso aqui a gente faz unindo 3 pontos e desenha uma parábola. Isso aqui fica um pouco incerto de você saber o valor exato. Então, esta forma que a gente determinou, identifiquei o meu esforço cortante zero, calculei aquela distância para saber onde é que esse esforço cortante é zero, e eu sei que ali é o meu momento máximo, então eu calculo o meu momento máximo positivo. Deu 13,35. Com isso, eu consigo identificar quem é o meu momento máximo positivo. Qual é a importância que esses momentos têm para a gente? Quando eu for calcular a minha ferragem, eu vou ter uma ferragem positiva aqui embaixo para combater esse momento positivo. De quanto? 3,35. Vou ter uma ferragem negativa aqui em cima da minha viga para combater esse momento máximo negativo, que é de quanto? 19,89. Isso para esses trechos, tá? E para os demais trechos, eu vou continuar calculando as minhas ferragens em cima ou embaixo para cada momento que eu tenho no meu diagrama. Isto aí, ele é melhor compreendido quando você está traçando a ferragem, calculando a ferragem da sua viga. Então, a gente sabe que numa viga você tem ferragens positivas e ferragens negativas. As ferragens positivas, elas estão sempre embaixo, porque estão combatendo os meus momentos positivos, e as ferragens negativas, elas vão estar sempre acima do meu elemento viga, porque ela estará combatendo o meu momento negativo. Então, aquela viga que você acha que o ferro grosso está sempre embaixo e o ferro de cima é sempre mais fino, isso não existe. Por quê? Porque depende de como essa viga está se comportando em relação ao esforço de momento. Eu também esqueci de dizer que o esforço cortante, quem combate o esforço cortante são os estribos. Aqueles estribos da minha viga,
Tá? Eu tenho a minha viga aqui, eu tenho meus estribos. Esses estribos, aí eu tenho ferragens aqui em cima e ferragens aqui embaixo. Esses estribos são eles os responsáveis para suportar ou combater e não deixar que a viga entre em colapso proveniente de um esforço cortante. E essas ferragens de cima e essas ferragens de baixo dependem do meu momento. Se eu não tiver momento negativo em um determinado trecho, então eu só coloco uma armadura de distribuição. Ela não tem função estrutural. Pode ser a bitola mais fina, com 6.3, por exemplo. Já quando eu tenho momento, o meu diagrama de momento apresenta um momento elevado ali, então eu tenho que calcular aquela ferragem. Tá? Pronto, e aquele cálculozinho que eu fiz lá no slide anterior, lá de calculando esse momento máximo, ele está aqui todo detalhadozinho, bonitinho e confirmando o que a gente calculou. Perfeito? Eu me posicionei, olha, aqui, ó, na minha seção 1, olhei para a minha esquerda e o que estivesse provocando momento no sentido horário era positivo. Então, calculei todas as cargas que provocam momento até chegar à minha seção e cheguei ao valor do meu momento máximo. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Né? O assunto que a gente tinha em termos de apresentação dessa atividade, desse exercício, ele foi atingido.